O primeiro texto é um mini-conto, então nós vamos nessa ordem. É um texto do João Anzanello Carrascosa. Aqui do ladinho fala um pouquinho sobre ele, é importante conhecermos os autores dos textos que nós lemos. E o título desse texto, do João Anzanello Carrascosa, é Árvore. Já pelo título você pode de repente tentar imaginar o que vem a seguir. É um outro exercício bacana já de você prestar atenção ao título. Não foi colocado ali nenhuma perguntinha sobre isso, né? Não temos perguntas sobre isso mais acima, mas o título também é chamativo e o título nos ajuda a antecipar algumas coisas do texto. Aí vem o texto, é um mini-conto, mas ele só tem um parágrafo. Olha, o parágrafo você se lembra, esse espaço aqui no início do texto. O dia caía devagar lá fora, veloz dentro de mim. O vento das montanhas soprava, frio, e a claridade varria em silêncio as sombras da noite. Aquela manhã seria como todas as outras manhãs de inverno. As ruas logo resplandeceriam com o verniz do sol. Os pássaros se desgalhariam das araucárias e se semeariam pelo céu. E eu caminharia para mais uma jornada na serraria. O pó da mesmice se acumulando em meus olhos depois que ela partira. Primeiro nós começamos aqui já com o drama desse narrador em primeira pessoa, né? É um cara que trabalha na serraria, por isso a árvore. O que nós temos aqui já é o conflito logo de início. A mulher partiu, ele perdeu, né? Depois que ela partira. Então ele está solitário, ele está sozinho. Interessante que aqui nós temos algumas, nesse primeiro período, nessa parte inicial do texto, nós temos algumas linguagens figuradas muito interessantes, que depois nós vamos discutir quando nós formos trabalhar com as figuras de linguagem. É importante que vocês prestem muita atenção à linguagem do texto literário. A névoa se esvaneceria aos poucos, revelando o traçado coleante do casario. A ponte ao fim do povoado, tudo que eu já vira tantas vezes e, no entanto, ao ver de novo, sentiria como se fosse um ver distinto. E eu estaria grato pelo leve e contínuo movimento em meu peito, as mudas marés da respiração, e a consciência de minha história, com sua escrita de lembranças, retornaria me repregando ao corpo que era meu, como um botão numa camisa. Aquela manhã seria igual a todas as outras manhãs de inverno, uma a mais a ser esquecida. Não fosse pela força de vivê-la preso ao gancho do presente, de sentir que cada dia era como os diferentes tipos de madeira. A embuia, o jacarandá, o mogno, o carvalho. Um ideal para confeccionar móveis leves, outro para o traçado das cumeeiras, esse para forros resistentes, aquele para uma viga mestra. Seria uma manhã como todas as outras manhãs de inverno, e ela me levaria a outras mais, que me poriam novamente diante da serra para cortar toras. Eu só não sabia que horas a ferida sangraria de novo. Aquela manhã seria como todas as outras manhãs de inverno, se eu não chegasse mais tarde na serraria e, ao ligar a chave elétrica, não sentisse, acima do aroma das madeiras, o perfume dela, que ali entrara logo atrás de mim e, plantada sob os batentes da porta, me aguardava, sem pressa, até que me virasse. E eu me virei abruptamente. Eu era especialista em cortes rápidos. Queria logo saber se era mesmo ela quem desafiava a minha lâmina afiada de monotonia. O cachecol
que lhe dera meses antes dela descer a montanha serpenteava pelo seu pescoço. Os cabelos que eu adorava, compridos, iam até sua cintura e chamavam em ondas as minhas mãos. Seu rosto espelhava a superfície de um lago aparentemente calmo, mas eu sabia que, no seu fundo, sentimentos violentos lutavam para aflorar diante de mim. Ela ventava nos meus olhos e eu não me movi, quieto entre as tábuas pesadas, tentando enquadrá-la à distância. Mas a sua aparição inesperada me tocara como meus dedos tocavam as bordas das madeiras e as extinguiam pela sua aspereza. Desde que ela se fora, a minha seiva se congelara e a descrença, que antes era uma fagulha, fervilhava agora como uma fogueira. Ela poderia, se quisesse, ouvir as labaredas crepitando meu silêncio. Permanecemos um instante nos mirando, cada um a buscar aquele outro que éramos tempos antes, resistindo em revelar nossas ramagens, mesmo porque elas haviam secado. Só uma nova estação poderia nos curar de nós. Eu ia perguntar: voltou? Ou ela, antecipando-se, diria: voltei. Mas nada dissemos. Estávamos enraizados no instante, os troncos impassíveis, os dois doendo devagar. Então, voltei-lhe as costas, peguei uma peça de pinheiro, apoiei-a na prensa e liguei a serra para cortá-la, retomando normalmente o trabalho do dia anterior. E, mesmo com o ruído da lâmina decepando o núcleo macio da madeira, eu podia captar seus passos no chão de terra batida. E sabia que ela vinha se aproximando, se aproximando. Aqui nós temos um pequeno vocabulário, com algumas palavras: aspereza, casario, comeira, desgalhar, esvanecer, fervilhava, mesmice. Prestem bastante atenção. O segundo texto, de cabeça pensada, da Marina Colasanti. Aqui do ladinho há um box que fala sobre a autora. Olha como é curtinho o texto. Tinha 30 anos quando decidiu: a partir de hoje nunca mais lavarei a cabeça. Passou o pente devagar nos cabelos, pela última vez molhados, e começou a construir sua maturidade. Tinha 50 e o marido já não pedia. Os filhos haviam deixado de suplicar. Asseada, limpa, perfumada, só a cabeça preservada, intacta com seus humores, seus humanos olhos. Nem jamais se deixou tentar por penteados novos ou anúncios de shampoo. Preso na nuca, o cabelo crescia quase intocado, sem que nada além do volume do coque acusasse o constante brotar. Aos 80, a velhice a deixou entregue a uma enfermeira, a qual, a bem da higiene, levou-a um dia para debaixo do chuveiro, abrindo jato sobre a cabeça branca. E tudo o que ela mais havia temido aconteceu. Levadas pela água, escorrendo liquefeitas ao longo dos fios para perderem-se no ralo, sem que nada pudesse retê-las, lá se foram, uma a uma, as suas lembranças. Nós temos um outro texto, Atriz no Divã. Olha como é curtinho. Aqui há informações sobre a Lívia, que é a autora, né? A Lívia Garcia Rosa. Leiam esse box também sobre ela. Atriz no Divã. Doutor, o senhor já me viu representar? Fora daqui? Então observem que aqui há elementos que você precisa complementar. Isso é um conto. Nós vamos discutir no decorrer dessa apostila, ok? Na sequência nós vamos ter outro texto, o quarto conto, do Edson Rossato. Fala um pouquinho sobre ele aqui, né? Da janela do trem
Viu as luzes da cidade pela última vez. Em breve, só ouviria o cantar dos grilos. Olha que interessante, você precisa complementar várias informações também deste nanoconto. O quinto texto. Chegou ao trabalho antes de a chuva alcançá-lo. Sorriu aliviado. Pego você na saída, ela ameaçou. Outro minúsculo texto que precisa de complemento. O sexto texto, crepuscular. Pegou o chapéu, embrulhou o sol. Então nunca mais amanheceu. Observem que alguns desses textos têm título, outros não, né? São textos que vão aparecer ali como minicontos, microcontos e nanocontos que nós vamos discutir depois, nós vamos discutir no decorrer da apostila. Aqui mais sobre autor, sobre esse autor, né, Menalton Braff. Leiam sobre ele, que é professor, novelista, tal. Essas informações são importantes. Logo na sequência, nós vamos para o estudo dos textos, aí eu volto para explicar as questões para vocês, ok?